MPT de São Paulo encontra irregularidades em contratos de jovens aprendizes e entra com ação civil pública contra a empresa. Em Tocantins, MPT reverte verba de TAC em cursos de qualificação profissional. Adiada mais uma vez a proposta de emenda constitucional 438. O dia previsto para a votação 8 de maio foi marcado por ações de incentivo à proposta. O Trabalho Legal recebe o coordenador nacional da Cor de Infância, Dr. Rafael Dias Marques, na série de entrevistas com os titulares das coordenadorias nacionais do MPT. Começa agora o Trabalho Legal, um programa realizado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Foi adiada mais uma vez a proposta de emenda constitucional 438. A medida prevê o confisco de propriedades onde o trabalho escravo for encontrado e as destina à reforma agrária ou ao uso social urbano. O dia previsto para a votação, 8 de maio, foi marcado por incentivos à proposta. Na semana que o Brasil completa 124 anos da criação da Lei Áurea, a história da escravidão volta à tona. Desde 1995, quando o governo reconheceu a existência do trabalho escravo no país, quase 42 mil trabalhadores já foram libertados. E nessa semana, a Pastoral da Terra discutiu novos dados em um debate público sobre o papel da mídia diante da exploração da mão de obra no Brasil. 60% daqueles que são libertados, entrevistado naquele dia da libertação, numa pesquisa que não é uma amostra representativa, mas que é indicativa, responderam: eu já estive nessa situação. E desses 60%, 83% disseram: mas eu não fui libertado naquelas outras vezes. Então, interpretando esses dois números indicativos, que eu fiquei tecendo hipótese: será que a vida de um trabalhador daqueles que são encontrados em situação de escravização é justamente feita de empreitas sucessivas, onde ele é tratado pior que animal, e que uma vez em cada 7 ele tem a chance de ser libertado? Nesse contexto, representantes da imprensa brasileira se reuniram para analisar a importância da divulgação das medidas de combate ao trabalho escravo. A mídia é um dos atores fundamentais no combate ao trabalho escravo. Ela garante transparência aos atos governamentais, ela cobra o governo e a justiça para que dê respostas céleres na questão do trabalho escravo e também faz circular denúncias. A votação da proposta de emenda à Constituição que combate o trabalho escravo estava prevista para acontecer nesta semana. Desde segunda-feira, diversos setores da sociedade se mobilizaram para que a medida fosse aprovada na Câmara dos Deputados. Um grupo de artistas levou um abaixo-assinado com mais de 55 mil assinaturas pedindo a aprovação da PEC 438, que foi entregue aos parlamentares. As pessoas que aqui não puderam vir, que seus compromissos, como o próprio Chico, que tem show, manifestaram o seu irrestrito apoio à aprovação da PEC 438. Evidentemente são pessoas, dentre eles a maioria, já vem de longas lutas, desde o período do golpe militar, desde o período dos 21 anos de ditadura. O Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego também participaram das atividades durante a semana. Nós que estamos no fronte ao longo desse tempo, e esse trabalho de resgate de sofrimento que nós encontramos desses trabalhadores, acho que hoje é o ponto culminante do Congresso Nacional dar uma resposta à sociedade brasileira, dizendo sim, sim a essa PEC e não ao trabalho escravo. E é fundamental assim o compromisso do Ministério do Trabalho, com todo o apoio, a esses auditores, para que isso seja uma política prioritária do Ministério do Trabalho. A gente observou aqui assim e fez a nossa homenagem à luta dos movimentos sociais, mas também dos auditores, assim como dos procuradores do Ministério Público do Trabalho também, que fazem um papel excepcional. A aprovação da PEC aqui na Câmara dos Deputados e depois ela volta para o Senado, pode ser o instrumento mais importante da luta contra o trabalho escravo no Brasil. Ministros e ex-ministros do Estado também se reuniram para discutir ações em favor da aprovação da PEC. Todos os ministros sempre se empenharam muito, tanto que o Brasil tem uma Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, a CONATRAI. Também há um trabalho dedicado de parte do Ministério Público do Trabalho,
dos auditores do trabalho no Ministério do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, enfim, juízes e da sociedade civil. Agora, o principal é a gente mostrar para nós mesmos, brasileiros, que não convivemos, que não aceitamos mais conviver com a escravidão. A votação da PEC estava marcada para dia 8 de maio, última terça-feira, mas alguns líderes criticaram o texto e o consideraram vago. Como a proposta já foi aprovada em primeiro turno pela Câmara e não pode ter o texto alterado, a solução encontrada foi garantir entre os senadores o compromisso de que a matéria será mudada na outra casa. O acordo foi fechado e a votação deve acontecer ainda neste mês. Há uma discussão se o texto eventualmente aprovado em segundo turno aqui dá conta de resolver eventuais situações específicas a quem entenda que seja necessária uma legislação infraconstitucional, outros entendem que ela não é necessária. No Senado, por uma tratativa que alguns representantes nossos farão junto ao Senado, vai colocar ali, digamos, uma vírgula, né, imaginária para dizer que haverá uma legislação infraconstitucional para fazer, digamos, a regulamentação, se necessário for. Alguns exemplos são dados. Então, por exemplo, se você tem um prédio alugado e ali tem trabalho escravo, você vai expropriar o prédio e, de repente, o responsável pelo trabalho escravo, ele não seria tão punido quanto o dono do prédio que o alugou. Pequenos ajustes, se necessário, especialmente infraconstitucional, faremos. A proposta permite o confisco sem indenização das terras urbanas e rurais em que houver trabalho escravo. As propriedades serão destinadas à reforma agrária e programas de habitação popular. O acordo com o Senado prevê que os senadores vão deixar claro que a expropriação será feita na forma de uma lei, que, além do processo, vai determinar o que é considerado trabalho escravo. Atualmente, quando são encontrados trabalhadores em situação de escravidão, o proprietário é multado e responde criminalmente, mas mantém a posse da terra. No próximo bloco, o MPT de Tocantins reverte verba de TAC para qualificar profissionais. Em São Paulo, procuradores do trabalho encontram irregularidades em contratos de jovens aprendizes. É daqui a pouco no Trabalho Legal. Profissional bom é profissional qualificado. Com certeza você já ouviu esta frase. A qualificação é uma forma de melhorar a experiência profissional do trabalhador e de dar a ele possibilidade de uma nova colocação no mercado. O MPT incentiva essa prática revertendo os valores de multas para o pagamento de cursos para os trabalhadores. Este já é o terceiro curso de qualificação profissional que o autônomo Eli Alves faz. Ele conta que a capacitação vai ajudá-lo a entrar de vez no mercado de trabalho. Correr atrás, tentar entrar numa empresa, numa construtora e atuar na área que a gente está fazendo a qualificação. E no meio de tantos homens, uma mulher chama a atenção. É a brigadista Cátia Souza da Silva, que veio atrás do sonho de ser eletricista. Desde criança eu sempre tive muita curiosidade em ver como tudo funciona, né? Os meus brinquedos eu gostava de desmontar, ver como funciona. Eu pegava o rádio de casa, desmontava. E então eu tive a oportunidade agora, né, com esse curso de qualificação, de realmente aprender como é que funciona e pretendo seguir, né, aí com a profissão de eletricista. Que venha o mercado de trabalho, que venha as oportunidades e vamos ganhar dinheiro, que é o mais importante do curso. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que em 2010 o Brasil teve um crescimento recorde na criação de empregos formais. A expectativa é de que em 2012 o aumento continue. Somente em janeiro deste ano, quase 119 mil empregos seletistas foram criados. Para este especialista, o crescimento do número de empregos com carteira assinada mostra que os profissionais estão mais preparados para enfrentar a concorrência do mercado de trabalho. O menor caminho para se inserir no mercado de trabalho é a pessoa adquirir antes, né, uma qualificação profissional em qualquer área do conhecimento. Com certeza faz a diferença e facilita muito a inserção dela ou até mesmo a manutenção
no mercado de trabalho. O Ministério Público do Trabalho também incentiva a capacitação profissional. Essa procuradora do Trabalho explica que um funcionário bem qualificado é importante tanto para a empresa como para o trabalhador. As empresas, as instituições cada vez mais exigem que as pessoas tenham o mínimo de qualificação para se enquadrarem, porque as tecnologias estão sempre mudando, né? O conhecimento está sempre evoluindo. Então, por isso que o trabalhador precisa também dessa qualificação para poder se colocar no mercado de trabalho. Uma das ações do MPT para incentivar a qualificação profissional é reverter multa em pagamento de cursos para os trabalhadores, principalmente para os que moram em regiões de maior vulnerabilidade social. Em Tocantins, uma empresa foi condenada a pagar R$40 mil de indenização por danos morais, mas um termo de ajustamento de conduta firmado pelo MPT permitiu que o valor fosse investido em cursos de qualificação profissional. A Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, a CONAET, criou um programa específico para qualificar e reinserir no mercado trabalhadores flagrados em condições análogas a de escravo, o Programa Nacional Emprego Cidadão. Por meio dele, quem antes trabalhava em situações degradantes tem a oportunidade de participar de cursos profissionalizantes. Desde 2000, quando foi sancionada a Lei do Aprendiz, o Ministério Público do Trabalho realiza ações de fiscalização nos estabelecimentos comerciais de todo o país para garantir os direitos trabalhistas destes jovens. Durante fiscalização em São Paulo, procuradores do trabalho encontraram irregularidades em uma loja da capital. Os detalhes estão na reportagem de Bruno Amorim. Como é que tá o coração do Rodrigo aí? Tá disparado, porque é uma oportunidade melhor que eu vou ter no trabalho. Poder crescer mais na área de trabalho, abrir minha própria empresa e continuar com esse projeto. A declaração é de Rodrigo de Lima. Dona Rita, mãe do menino, não consegue esconder a felicidade quando o assunto é o emprego do filho. Eu sinto muito orgulhosa de ter conseguido essa vaga, que o Rodrigo se capacitou através dele, da capacidade dele que ele conseguiu. Não foi através de nenhuma indicação, de nada, foi tudo capacidade dele, da escola. Ter essa oportunidade que ser bem aproveitada que ele está tendo agora, com os 15 anos, que nem todos têm. O jovem Rodrigo, de apenas 15 anos, conseguiu o primeiro emprego graças ao programa Aprendiz Legal do Centro de Integração Empresa Escola, em parceria com a Fundação Roberto Marinho. A intenção é auxiliar jovens entre 14 e 24 anos a entrar no mercado de trabalho. O objetivo do programa é atender a Lei 10.097, que diz que toda empresa, seja de qualquer natureza, tem que ter um menor aprendiz. De acordo com a legislação, entre 5% e 15%, ela é obrigada a ter esse aprendiz, nas várias áreas de atuação. O programa existe há quase 10 anos e já beneficiou mais de 54 mil jovens no Brasil. Atualmente, 32 mil aprendizes estão em processo de capacitação em todo o país. A cidade que lidera o ranking com o maior número de jovens em treinamento é São Paulo, com mais de 6 mil aprendizes, seguida por Brasília, com quase 3 mil. Os futuros profissionais são contratados para uma jornada de trabalho de no máximo 6 horas, com direito à carteira assinada. Recebem um salário mínimo, 13º, férias e todos os benefícios trabalhistas e previdenciários, por um período de até 2 anos. As empresas que aderirem ao programa são obrigadas a recolherem 2% sobre os valores de remuneração de cada jovem para crédito na conta vinculada ao FGTS e também com o recolhimento da contribuição ao INSS. Os jovens participam ainda de atividades práticas na empresa e, uma vez por semana, recebem treinamento pelo CIEE. Nas salas de aula onde acontecem os cursos de capacitação, o que se vê são aprendizes atentos em busca de sonhos. É uma emoção você saber que é seu primeiro emprego e pela uma vitória, pela moral familiar também. A gente tem que conquistar para falar para as pessoas que você conquistou, que ninguém pode te tomar o conhecimento. A única coisa no mundo que ninguém pode tomar, né? É educação, conhecimento e sua vida profissional, sua carreira profissional. Eu quero
eu conseguir ser efetivada na empresa, né? E mesmo se eu não for, assim, eu já vou ter essa noção de como ser um profissional bom, de como ser um profissional brilhante, porque eu vou ter conseguido, pelos meus méritos, ter esse conhecimento de como é o mercado de trabalho. Pensando cada vez mais no jovem, o Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, SENAC e Ministério do Trabalho e Emprego, qualificam os jovens que já estão contratados como aprendizes. Assim como o SENAC, o CIE também conta com a parceria do MPT, tanto que em 2010 a ONG recebeu o selo Parceiros da Aprendizagem, pelo reconhecimento das ações que envolvem formação, qualificação e inserção desses jovens no mercado de trabalho. A Procuradora do Trabalho, Ana Raquel, ressalta a importância do aprendiz legal para os jovens que pretendem ingressar no mercado de trabalho. O principal foco da aprendizagem é a formação técnico-profissional do jovem, do adolescente ou do jovem. O trabalho infanto-juvenil é uma das áreas de atuação prioritária do Ministério Público do Trabalho, inclusive para que se verifique a licitude do contrato de aprendizagem ou se está havendo prestação de trabalho por uma criança ou adolescente de forma irregular. Então, havendo alguma situação de irregularidade de qualquer trabalho infanto-juvenil, é um caso de atuação do Ministério Público do Trabalho para coibir o trabalho proibido e para regularizar aquele permitido. Mas nem todas as empresas cumprem o que diz a lei da aprendizagem. Foi o que aconteceu com uma loja de departamentos no estado de São Paulo. O Ministério Público do Trabalho identificou irregularidades nos contratos de jovens aprendizes pela empresa. O MPT entrou com uma ação civil pública contra as casas pernambucanas, depois do estabelecimento se recusar a assinar um termo de ajustamento de conduta, que pedia a regularização dos aprendizes. Na ação, o procurador do trabalho responsável pelo caso pediu ainda uma indenização por danos morais, no valor de R$6 milhões. De acordo com as investigações, a prática ilegal acontecia desde 2010. Além disso, como já havia mostrado o programa Trabalho Legal em 7 de abril, a empresa foi alvo de investigação e denunciada pelo Ministério Público do Trabalho por explorar mão de obra de empregados em oficinas de costura. Por conta disso, o MPT ajuizou a primeira ação civil pública contra o trabalho escravo pano, feita no país. No próximo bloco, você acompanha uma entrevista especial com o Dr. Rafael Dias Marques, coordenador nacional da Codinfância, a Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente. Intervalo rápido, não saia daí. Você acompanha agora uma entrevista que o repórter Márcio Adalto fez com o Dr. Rafael Dias Marques, coordenador nacional da Codinfância. Hoje eu converso com o Dr. Rafael Dias Marques, titular da Codinfância, a Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Rafael. Satisfação é nossa. Doutor, desde 2009 a Codinfância realiza o MPT na escola e agora ganhou uma nova edição, uma reedição em 2012. Quais são assim, os principais objetivos e o que mudou dentro do projeto? O projeto MPT na escola faz parte de um esforço do Ministério Público do Trabalho no que tange a conscientização da sociedade quanto aos malefícios do trabalho infantil. Portanto, é nesse foco do viés da sensibilização e da conscientização que o projeto MPT na escola ganhou uma segunda edição. Ele já foi executado nos anos de 2009 e 2010 e voltou a ser executado, voltará a ser executado em 2011 e em 2012. O foco do programa permanece o mesmo. Iniciamos, primeiramente, com a qualificação de coordenadores pedagógicos, de professores, para que eles possam se ambientar com a temática e, em seguida, replicar essa temática em sala de aula para os alunos e em eventos que envolvam a comunidade escolar e os pais desses alunos. O MPT na escola, ele usa a sensibilização da sociedade como ferramenta principal, mas é um programa pedagógico, por isso ele atua também nas questões de habilidades e competências do aluno que está sendo assim atendido pelo programa? Sim, o tema trabalho infantil, que é veiculado por intermédio do projeto MPT na escola,
é ventilado, é veiculado através de atividades escolares, peças de teatro, músicas, poemas, enfim, todos os instrumentos pedagógicos utilizam como pano de fundo a temática do trabalho infantil, a temática dos direitos de crianças e adolescentes, para que possa formar e instruir crianças e adolescentes quanto aos seus direitos, quanto aos malefícios do trabalho, e instruindo crianças e adolescentes, instruindo-se também família e sociedade. Portanto, ele tem sim, na sua concepção, ferramentas pedagógicas. É por meio dessas ferramentas pedagógicas que o tema trabalho infantil é inserido em sala de aula e é replicado na comunidade escolar. A educação também vai ser uma das vertentes aí, sempre, né, da Cor de Infância. E esse ano em especial, a questão da qualificação profissional dos adolescentes também é algo que vocês vão estar imbuídos aí para que realmente aconteça e que as escolas realmente tenham essa preocupação de qualificar os seus adolescentes? Para nós do Ministério Público do Trabalho, não basta negar o trabalho infantil. Essa é uma primeira bandeira. Não ao trabalho infantil, não ao trabalho antes dos 16 anos de idade. Todavia, é preciso fornecer oportunidade para aquele adolescente que estava em situação de trabalho e que será retirado. Essa oportunidade é a profissionalização. É preciso, sim, que se invista na profissionalização, na qualificação profissional do adolescente, para que ele possa aprender um ofício, para que ele possa aprender uma profissão e assim se colocar de maneira qualificada no mercado de trabalho, com excelentes ou com boas condições de trabalho e com bons salários. Aliás, a profissionalização é um direito fundamental do adolescente. E então, olhando esse direito, é que o Ministério Público pensou um segundo projeto estratégico, qual seja o projeto da aprendizagem profissional. Hoje, no Brasil, há uma lei, a Consolidação das Leis do Trabalho, que obriga a todas as empresas possuírem uma cota de aprendizes dentro do seu estabelecimento. Essa cota é de 5% a 15% do número de empregados. Então, todas as empresas, salvo algumas exceções legais, têm de possuir aprendizes nos seus quadros. São empregados com todos os seus direitos. Mas por que são especiais? Porque eles frequentam uma parte da sua jornada de trabalho na empresa e uma outra parte eles aprendem um ofício. Qual que é o papel da família dentro desse viés aí de educação, de qualificação profissional, para a gente depois discutir as políticas públicas de assistência? Mas antes, a família tem um papel de suma importância. Sem dúvida nenhuma. A Constituição Federal, ela elege como uma tríplice responsabilidade a proteção dos direitos de crianças e adolescentes: Estado, sociedade e família. Portanto, a família é um ator fundamental na proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Como a família, então, tem que ver a questão do trabalho infantil? Em primeiro lugar, ter a consciência de que o trabalho infantil é prejudicial, que ela não pode colocar as suas crianças e seus adolescentes para trabalhar antes do tempo, porque isso causa prejuízos à saúde da criança, porque isso toma o lazer da criança, porque isso toma o aprendizado da criança. E, em segundo momento, é propiciar que as suas crianças e seus adolescentes possam ter acesso a todos os outros direitos. Garantir que eles acessem a escola, garantir que eles tenham um tempo de lazer, garantir que eles tenham um tempo para conviver com os seus outros amigos, com as outras crianças da sua idade. E assim, então, garantir que a criança possa ter o seu pleno desenvolvimento. E nesse contexto, o poder público também tem uma participação fundamental de apoio, assistência também às famílias. O Ministério Público, a Cor de Infância, estará atento em 2012 para cobrar o cumprimento dessas políticas públicas ou a fomentação de novas políticas, justamente para dar assistência a essas famílias? Aí entra, então, a terceira responsabilidade: o Estado, na promoção de políticas públicas que venham a assistir essa família, que venham a assistir essas crianças e adolescentes. E aí se fala, então, em políticas públicas de geração de emprego e renda para essas famílias, para que elas possam se qualificar e conseguir melhores salários e não depender da mão de obra da criança.
se fala em políticas de atendimento a essas crianças que estão em situação de trabalho, né? Fazer com que elas fiquem uma jornada ampliada na escola, que elas não fiquem no ócio e não busquem um trabalho, né? Fala-se em políticas de profissionalização para os adolescentes. E todas essas políticas, elas não são discricionárias do poder público, são obrigações legais. A União, o Estado, os municípios têm, por lei, obrigação de implementar essas políticas de assistência, de atendimento a essas famílias. E então, o Ministério Público elegeu uma terceira meta, ou um terceiro projeto estratégico, ao lado do MPT na escola e ao lado da aprendizagem principal, da aprendizagem profissional. Qual seria esse terceiro projeto estratégico? O projeto das políticas públicas. O Ministério Público atua, então, seja através de termos de compromisso de conduta, seja através de ações civis públicas, exigindo do poder público a implementação dessas políticas públicas. Através desse projeto, o Procurador do Trabalho vai a campo e identifica as carências no que tange a essas políticas públicas e então atua para suprir essas carências, chamando à responsabilidade o poder público. Esse é o viés do terceiro projeto estratégico da Coordenadoria. Certo, doutor Rafael, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Conversei com o doutor Rafael Dias Marques, ele é coordenador da Codinfância, Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho da Criança e do Adolescente. O Trabalho Legal de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa pela internet. É só acessar o site www.mpt.gov.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!